Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Olá, queridos catequizandos. Hoje nosso encontro sobre a missão do Crismando, ouvir e praticar o Evangelho. Então nós estamos chegando perto, nos aproximando de receber o sacramento da confirmação de que queremos continuar sendo cristãos, queremos continuar seguindo a Cristo e servindo as pessoas, servindo aos ensinamentos de Cristo, né? Praticando os ensinamentos de Cristo através do serviço a Deus e ao próximo. E hoje eu quero convidar vocês a fazer uma oração diferente. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria que vocês pensassem se vocês teriam coragem de se debruçar perante Deus e pedir para Ele o que Ele quer de nós. Para que Ele está nos preparando neste mundo? Nós somos cristãos católicos, mas primeiro nós somos cristãos. Primeiro nós temos que tentar imitar as atitudes de Cristo. A igreja com certeza nos ajuda através da palavra, através do alimento espiritual, através da Eucaristia. A igreja nos ajuda a nos preparar para o encontro com Cristo. Mas nós, como seres humanos, o que nós sentimos? Você teria coragem de falar para Deus essas frasezinhas aqui? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim o que quiseres. Eu quero aceitar o teu chamado a servir aonde for, seja no sacerdócio, seja como vocacionada, seja como família, seja apenas como leigos, jovens. Como que nós estamos dispostos a servir a Deus? Então pensemos e vamos pedir para que Deus coloque no nosso coração essa intenção, esse chamado a servir o Senhor. De que maneira vamos fazer isso? E vamos nos propor, se assim sentirmos o nosso coração, vamos nos propor a falar essa frase. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então vamos iniciar o nosso encontro. Quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, o livro de vocês, e vocês vão procurar em Tiago, capítulo 1, versículo de 19 a 27. Então vamos iniciar. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração, e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos.
Quem ouve a palavra e não pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Pai é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos pegar pedacinho por pedacinho e vamos tentar entender um pouquinho o que essa palavra quer nos dizer. É uma palavra que nos cutuca, né? Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos num caminho buscando ser semelhantes a Cristo, mas ainda temos muita coisa para melhorar, né? Somos tão pequenos diante do amor de Deus, diante das atitudes de Deus, de Cristo, né? Então vamos entender cada pedacinho aqui. Aqui primeiro está dizendo: meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mais lento para falar. Vocês já ouviram aquele ditado que fala assim que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que quer dizer que é para a gente ouvir mais e falar menos? A gente precisa procurar ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque quando a gente fala demais, às vezes a gente acaba falando por impulso, acaba falando coisas precipitadas que depois a gente se arrepende. Já aconteceu, de repente, numa situação assim que houve um conflito na casa de vocês, por exemplo, e vocês falaram alguma coisa que depois vocês se arrependeram de ter dito? Por quê? Porque às vezes a gente acaba falando por impulso, né? Então, devemos ser mais lentos para falar, pensar um pouco antes de falar, né? E muitas vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, pensar assim nas consequências que, se a gente falar aquela coisa, o que vai gerar? O que vai acontecer? Será que vai ofender alguém? Será que vai criar um conflito maior? Por exemplo, alguém vem te cobrar alguma coisa. Primeiro pensa, o que essa pessoa está falando é verdade? O que essa pessoa está falando realmente me ofende? Né? Porque às vezes alguém vem e fala uma coisa para você e você retruca na hora, aquela discussão de repente vai ser maior do que se você parasse, pensasse, refletisse e tentasse falar com mais calma, né? Quantos conflitos, quantas brigas, quantas mortes não poderiam ser evitadas se a gente tivesse um pouquinho mais de calma, né? De não ser tão explosivo. Olha, aqui tá falando assim, lento para ficar com raiva. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que nos deixa com raiva, né? Até, por exemplo, calúnias que nos deixam furiosos. Mas como que a gente vai lidar com isso? Então, aqui, Jesus nos convida a sermos lentos com a raiva. Porque olha o que acontece. A raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Então, de nada adianta a gente explodir, a gente ficar com raiva, que não vai chegar a lugar nenhum, né? E aqui está dizendo assim, por isso deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia. Então, aqui fala assim, deixem de lado. Então, a partir de agora, tome uma decisão. O que você está fazendo da tua vida? O
que nós estamos fazendo na nossa vida? Que tipo de sujeira que tem na nossa vida que a gente tem que limpar, que não agrada aos olhos de Deus? E a gente sabe o que a gente faz e que não agrada aos olhos de Deus. E recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. A gente escuta a palavra de Deus aqui na catequese, a gente escuta a palavra de Deus nas missas, né? Se a gente tivesse noção de como é rico ir a uma missa, a uma celebração e ouvir a palavra de Deus, ouvir as palavras que o Padre também, ungido pelo Espírito Santo, nos fala, isso ajuda muito a gente ser melhor. E aqui também fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmo. Por quê? Porque a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque ela é a base da nossa felicidade, que depois a gente vai ver aqui que ela é a base da nossa felicidade. Mas adianta só a gente ouvir e a gente não pôr em prática? Não adianta nada. É como você construir uma casa na areia. Chega uma hora que essa casa ela vai ser levada pela enchente, ela vai ser levada pelo mar. Não adianta nada. Então, temos que ser praticantes da palavra. Quem ouve a palavra e não põe em prática é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Então, não evolui, fica só observando, né? Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Então, a gente tem que olhar a palavra, analisar se na nossa vida a gente está conseguindo se aproximar dessa palavra de Deus, a gente está conseguindo se aproximar dessas lições que a palavra de Deus suscita em nós. Será que a gente não tem que melhorar alguma coisa? Tem que ter esse olhar crítico com a gente, né? O que nós temos que melhorar? E sempre a gente tem que melhorar. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Olha o segredo, então, da felicidade. É a gente praticar a palavra de Deus. Estarmos mais próximos às atitudes de Cristo. E se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganado. Está enganando a si mesmo. E sua religião não vale nada. Então, de nada adianta também nós estarmos na nossa igreja, e isso serve para todas as religiões, né? Não é só na igreja católica, para todas as religiões. De nada adianta a gente só ouvir a palavra e não controlar a língua, ou seja, ficar fazendo fofoca, ficar fazendo intriga, ficar provocando discórdias. Por exemplo, você sabe que um colega teu, uma colega tua, fala mal de outra pessoa. Aí você pega e vai lá para aquela pessoa que ele falou mal e conta que essa pessoa falou mal. O que você está fazendo? Você está provocando uma intriga entre os dois, né? Não é melhor, então, você ouvir, tentar aconselhar, falar, fulano, não pensa desse jeito. De repente, essa pessoa age dessa maneira porque tem algum problema e tal. Tentar amenizar a situação. Isso é só um exemplo, né? Mas tem tanta coisa que a gente consegue amenizar a situação, mas às vezes a gente prefere colocar mais lenha na fogueira para ficar pior, né? E se alguém... Perdão, aqui agora. Religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Pai é esta. Então, qual que é a verdadeira religião que Jesus diz?
é socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Então, adianta, por exemplo, a gente rezar para que Deus ajude os necessitados. E aí, alguém necessitado bate lá na nossa porta e pede para a gente um prato de comida. E a gente fala, não tem. Adianta a gente rezar, mas daí a oportunidade vem da gente ajudar e a gente não ajuda. Tem uma campanha para ajudar pessoas mais necessitadas. Será que a gente não tem uma roupa? Será que a gente não tem um mantimento que a gente pode doar? Por exemplo, imagine uma quadra, por exemplo. Moram, sei lá, 10 famílias numa quadra, tá? E aí, uma dessas famílias está passando necessidade, tá? Tô dando só um exemplo. Uma dessas famílias está passando necessidade. E aí, cada casa, as outras 9 famílias ali, cada um doa um pacote de arroz, por exemplo. O pacote de arroz hoje deve estar uns R$12, mais ou menos. Então, um doa um pacote de arroz, outro doa um pacote de feijão, outro doa um pacote de açúcar, outro doa óleo, outro doa, faz um bolo gostoso e leva lá, outro doa leite, entendeu? É um trabalho de formiguinha. Cada um vai fazendo um pouquinho e vai ajudar aquela família que está mais necessitada. Gente, isso não está longe do nosso alcance. Isso é uma realidade. Muitas famílias precisam de ajuda. Muitos moradores de rua precisam de ajuda. A gente sabe, assim, também que existe uma certa preocupação, por exemplo, de você ir ao encontro dessas pessoas na rua, porque a gente tem certo medo também de violência, né? Eu, por exemplo, como mulher, tenho um certo receio por causa da fragilidade, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que eles montam grupos e eles vão ao encontro dessas pessoas mais necessitadas. A gente sabe que existe isso. Nós temos um grande exemplo aqui na nossa cidade, que é a Fraternidade O Caminho. Eles são pessoas que optaram simplesmente por servir a Deus. E eles não têm, eles não trabalham para ter retorno financeiro. Eles simplesmente trabalham para servir ao próximo. E eles vivem de doações. E essas doações são de várias pessoas que vão e fazem doações. E assim eles ajudam os moradores de rua. E eles não só ajudam os moradores de rua com alimentos, eles ajudam também evangelizando eles, falando da palavra de Deus para eles. E também rezando, ensinando, né? Ajudando, sendo o sal da terra, como nós vimos no último encontro. Então, assim, nós temos oportunidade de fazer algo diferente, mas a gente às vezes prefere estar acomodado na nossa cadeira, na nossa cama, no nosso sofá e não nos preocupar em ajudar outras pessoas. Mas nós temos também outras pessoas que não estão necessitadas de alimento, de comida, mas estão necessitadas de alimento espiritual. Quantas pessoas que às vezes a gente pode ajudar com uma palavra amiga, com um bom dia mais especial, com um abraço, com uma ligação, com uma mensagem importante, uma mensagem de esperança, e também com as nossas orações. Então a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa rezar, né? Porque a oração, ela não só faz com que Deus atenda às nossas necessidades e às nossas orações, mas a nossa oração, ela nos transforma. A oração transforma o nosso coração. Ela vai trabalhando em nós de uma maneira maravilhosa, sabe? Nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais amorosas.
E a oração, ela nos faz conectados às pessoas que precisam. É incrível isso, sabe? Quando a gente tem a iniciativa de estar em contato com Deus, as coisas vão fluindo de uma maneira maravilhosa. E essa evangelização, essa prática da palavra de Deus, nos torna muito felizes. Porque a gente vê, por exemplo, quando você vê uma árvore dando fruto, você fica feliz. Quando você vê uma plantinha dando flor, você fica feliz. Por quê? Porque você está vendo um resultado naquilo, né? E quando você está rezando por alguém, quando você está ajudando alguém, você já deu um prato de comida para uma pessoa que estava com fome? Você viu o olhar dessa pessoa? Não tem preço, sabe? A pessoa falar assim: Deus abençoe, muito obrigada. E eu vou aqui partilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, para vocês verem como sempre tem coisa que a gente pode melhorar. Um dia bateu palma um rapaz aqui pedindo comida, e eu vou ser sincera para vocês, eu nunca neguei comida. E eu sempre falava que eu nunca negava comida, mas dinheiro eu não dava. Sempre pensei assim, sabe? E aí, com a oração, a gente vai melhorando, né? Então, um dia bateu palma um rapaz aqui que ele estava com fome. E aí o meu marido foi preparar um bauru, né? Preparou um bauru super caprichado lá, encheu um copo de refrigerante. E daí eu falei: nossa, mas por que você tá fazendo assim tão preparado, né? E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: porque se fosse o meu filho que estivesse batendo na porta, é assim que eu gostaria que ele fosse recebido. Eu me emociono, gente, porque essa foi a maior lição de amor que eu recebi. A partir desse momento, todos os pratos de comida que eu preparo quando vem alguém pedir, eu preparo com muito carinho. Porque é um ser humano que está com fome. Não é simplesmente, sei lá, alguém que eu não conheço. É um ser humano. Eu queria deixar esse testemunho para vocês porque realmente me emociono muito com isso, cada vez que eu falo. Mas vamos continuar então. Então, Tiago nos diz que o privilégio de ouvir a palavra de Deus deve estender e atingir toda a vida, provocando transformação e ação que demonstrem o aprendizado real do que foi ouvido. Então, assim, na época de Jesus, poucas pessoas tinham acesso à palavra de Deus, à Bíblia, né? Poucas pessoas tinham acesso. Então, eles ficavam sempre atentos quando era proclamado a palavra, né? Quando alguém falava da palavra. E só que acontecia que muitas pessoas ouviam a palavra, estavam ali atentos, ouvindo a palavra, mas quando saíam dali, saíam como se nada tivesse acontecido. E olha que era Jesus falando, imaginem, Jesus falando, tocando nos corações, e mesmo assim, às vezes as pessoas não aceitavam essa palavra na vida, não colocavam em prática. Saíam dali cometendo as mesmas atitudes, não deixavam o homem velho para trás, né? Continuavam da mesma maneira. Então, não provocava transformação. E esse não é o objetivo da palavra. Então, qual a característica de alguém que ouve a palavra de Deus e não pratica? Então, eu quero que vocês escrevam ali numa folha separada, tá, gente? Porque no livrinho ali não cabe.
E às vezes vocês escrevem pequenininho, ou às vezes até escreve que não tem espaço, tá? Mas então, pega uma folha, né? Então, escrevam lá. Qual característica que vocês acham que é de alguém que ouve a palavra de Deus e não pratica? Que tipo de atitude essa pessoa tem? E a de quem ouve e pratica? Qual é a diferença? Então, coloquem ali atitudes, características desses dois tipos de pessoas, tá? E a outra coisa, para Jesus, qual é a verdadeira religião? Então, a gente viu ali no texto, né? Não vou dar resposta para vocês, mas está no texto ali, que a gente já comentou. Ouvir sua palavra e praticar boas ações, nos diz o Senhor. Como me vejo diante dessa afirmativa? Aí é uma pergunta pessoal de cada um de vocês. Vocês conseguem ouvir a palavra de Deus e pôr em prática? Como que é a vida de vocês quando vocês ouvem a palavra de Deus? Quando vocês ouvem o que Jesus quer nos dizer? Então, respondam também. Só que vocês respondam numa folha separada, tá bom? De preferência, copiem essas perguntas e coloquem a resposta, tá? Faça um negócio caprichado, beleza? E aí, por que eu coloquei aqui, ó, atividade, preste atenção na catequista? Porque, gente, agora vamos fazer um papo reto aqui. Não tentem me enganar, porque vocês não estão me enganando, tá? E as outras catequistas eu acho que concordam comigo também, os catequistas também. A gente percebe quando o catequizando assistiu o vídeo inteiro e quando não assistiu. Por mais que eu coloque ali a palavra-chave, a gente percebe nas respostas, a gente percebe nas tarefas, quando o catequizando assistiu o vídeo, quando ele teve um entendimento do assunto ou não. Então pensem assim, ó. Quem que está sendo enganado nisso tudo? São vocês. É como colar na prova. Para o professor, isso não vai fazer diferença, né? Para a catequista, aqui também não vai fazer diferença. Claro que a gente fica muito triste. Eu, particularmente, fico muito triste quando eu vejo que o catequizando fez de qualquer jeito a atividade e me mandou também de qualquer jeito. E vocês sabem que quando tá caprichado eu elogio, né? Então, eu coloquei aqui, preste atenção na catequista, porque se eu colocasse a atividade que era para vocês fazerem, o que acontece? Vocês vêm aqui no último slide, olham a atividade que é para fazer e tentam resolver lá no livro, simplesmente, né? E não prestam atenção no que a catequista tentou falar para vocês. Então, gente, não adianta ficar tentando se enganar, tá? E qual que vai ser a atividade desse encontro? Além de vocês responderem aquelas perguntinhas ali anteriores, eu quero que vocês façam um texto, tá? Nesse texto, vocês vão responder as seguintes perguntas. Vocês vão responder o que vocês sentem por Jesus, tá? Qual a dificuldade em ser um bom cristão? Que tipo de dificuldade que vocês encontram em ser um bom cristão? Vocês vão colocar também se na família de vocês percebem exemplos de cristãos, né? E o que você pretende fazer depois que receber o sacramento da confirmação? O que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem sair voando da igreja e nunca mais voltar? Qual é o objetivo de vocês? Então, quero que vocês coloquem isso no texto também. E a última perguntinha que vocês vão colocar nesse texto, se vocês se sentem preparados para receber esse sacramento.
Gente, esse texto aí não é para vocês responderem essas perguntas que eu falei. No sentido de pergunta número 1, resposta. Pergunta número 2, não. Para vocês fazerem um texto mesmo, uma redação, tá bom? Com todos esses tópicos aí que a catequista falou. Porque, baseado nisso, a gente vai conseguir sentir como que vocês estão se preparando para receber o sacramento do Crisma. E é lógico que a gente tem sempre o que melhorar, né? O que a gente não pode é desistir. Por exemplo, pisou na bola hoje? Vamos consertar, vamos tentar mudar, amanhã vamos fazer diferente, né? Gritou com os pais hoje? Vamos refletir amanhã, vamos tentar fazer diferente. Por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo do dia a dia para vocês ficarem mais antenadinhos. Seu pai e sua mãe falaram para vocês fazerem a tarefa de catequese. Então, a primeira vez que eles falaram, vocês pode ser que falaram assim, puxa, de novo essa catequista, né? De novo tem atividade, já tô cheio de atividade e ainda tem que assistir. Então, pisou na bola. No outro dia, seus pais vão falar assim, você já fez a tarefa de catequese? E eles vão falar, vou assistir, pai, agora. Então, vamos lá, assiste, capricha, faz bem bonito. Pronto, acertou, fez uma coisa legal, entendeu? Então, é só um exemplo. Então, fiquem antenados, não pisem na bola, procurem ouvir a palavra de Deus e praticar, pôr em prática esse evangelho. Nos aproximar cada vez mais de Cristo. Outra coisa, umas dicas de como que a gente pode ser um bom cristão. O nosso exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. Então, por exemplo, adianta a gente sair falando de Jesus e de como ser um bom cristão e tal, mas as nossas atitudes não refletem um bom cristão? Não adianta. Então, assim, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala, se a gente fala muito palavrão ou não, a maneira como a gente trata as pessoas. Porque às vezes lá na igreja, a gente tá quietinho, comportadinho, sai lá da igreja, aí começa a assistir coisa que não presta, começa a brigar com as pessoas, ou então chega em casa, sei lá, reclamando, né? Não faz as atividades, que mais? Vixe, tem tanta coisa, né? Que vai contra o que a gente fala, né? Então, que tipo de atitude que a gente quer ter? E aí, de repente, vocês vão falar assim pra mim, se for pra ser desse jeito, também não quero ser de Cristo. Não tem problema. O convite está feito. Jesus nos convida e nos dá uma dica de como que a gente deve ser feliz. De como a gente pode ser feliz, né? Mas às vezes a gente é durão e quer ir pelo caminho que nos leva a dor, a sofrimento, né? Então vamos pensar um pouquinho direitinho que tipo de vida a gente quer ter, tá bom? Então ficamos por aqui, façam, caprichem. Quem tiver tarefa atrasada, mande, resolva isso, não deixe acumular, não deixe essa coisa na tua cabeça, senão você nem vai dormir direito pensando que tem que fazer as tarefas de catequese, assistir os vídeos direitinho e ainda não fez, né? E não esqueça, domingo é dia de missa. Mesmo que esteja em casa, assiste pelo YouTube. Vocês não estão na linha de pessoas de risco, então vocês podem ir na igreja. Com menos de 12 anos não pode e não é recomendado, pelo menos, né? E idosos também não. Mas as outras pessoas podem ir tomando os cuidados e, se não, também
pode assistir pelo YouTube, se às vezes tiver alguém do grupo de risco na família de vocês e vocês não querem expor eles, né? Então, assistam pelo YouTube ou pelo Facebook da Matriz, mas participem, ouçam a palavra de Deus na vida de vocês e procurem colocar em prática, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.